Queridos irmãos, vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, porque eu quero mostrar-lhes, pelas Escrituras Sagradas, que a morte morreu. Saiba disso, a morte também encontrou o dia da sua própria morte. E isso nos diz Mateus capítulo 28, versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Eu quero convidar os irmãos a lerem juntos o verso 7. Será projetado. Leiamos. Amém. Meus irmãos, as mulheres aqui mencionadas por Mateus, Maria Madalena e a outra Maria, tia de Jesus, mãe de Tiago, estiveram junto a Jesus durante todo o percurso até a cruz. Estiveram com ele junto à cruz. Estiveram no sepulcro. Na sexta-feira, estiveram ali. Agora, estão também no domingo pela manhã e tornam-se as duas primeiras testemunhas da história que puderam atestar: Jesus ressuscitou. Que surpresa para aquelas mulheres naquele dia de domingo. Mateus, ao narrar o que aconteceu no primeiro dia da semana, versículo 1, enfatiza isso, diz que foram ver o sepulcro. Elas estavam agora prontas para honrar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas algo surpreendente aconteceu. Um grande terremoto, a descida de um anjo do Senhor, a grande pedra removida, soldados estavam atônitos, diz a palavra de Deus, trêmulos estavam, espavoridos, estavam como que mortos, porque de fato algo fora do comum aconteceu. Graças a Deus, meus irmãos, sempre podemos ter, a partir da ressurreição de Jesus, a esperança de que dias maus podem ser seguidos de dias bons. Tempos de perda podem ser apenas o prenúncio de tempos de grandes conquistas. Eu posso dizer que experimentei ainda muito jovem um momento como esse.
eu estava a caminho de Lima, capital do Peru, para participar de um seminário internacional em que, como estudante de história, eu falaria sobre a história dos evangélicos no Brasil. E eu participaria de uma mesa na Universidade de São Marcos, em Lima, na companhia de uma professora, doutora em História do Protestantismo. Então eu preparei as malas e, morando na Bahia, poucas roupas de frio eram necessárias, então meus pais me presentearam com roupas para o frio rigoroso da capital do Peru, onde há sol sendo visto por aproximadamente 4 meses ao longo do ano. 8 meses de frio, cidade nublada. E eu estava com tudo pronto. À época, utilizávamos disquetes, 2 disquetes preparados, material impresso, passaporte, uma quantia em dólar reservada para os dias daquela cidade, aproximadamente 10 dias. E os professores me aguardavam em Salvador. Aquela professora e seu esposo, que eram interessados no assunto, iriam comigo. Mas, meus irmãos, aquela era uma véspera de feriado. E eu fui assaltado em Salvador. É interessante como assaltos fazem parte da biografia dos brasileiros. Agora pela manhã, conversava com uma diaconisa que me falava de um assalto que ela sofrera há mais ou menos 2 anos. Se eu pudesse perguntar aqui, acredito que a maioria diria que passou por algo assim. E, meus irmãos, aquela foi uma noite muito triste. Mas, graças a Deus, tudo o que era necessário para que eu chegasse a Lima não foi levado pelo assaltante, que de início me enganou, porque não tinha a aparência que nós costumamos esperar em um assaltante. Era bem vestido, era bem falante, era até gentil. Mas ele não levou tudo o que havia de mais importante para que eu pudesse participar daquele seminário. Mas a noite foi difícil, dormi muito pouco, estava ainda sob o efeito daquela forte emoção. Acontece, irmãos, que assim mesmo fui, e aqueles professores me auxiliaram, e um tio da minha esposa, que à época não era minha esposa, no estado de São Paulo, fez contato com alguém que poderia vender-me algumas peças de roupa, e o certo é que embarquei. E no dia seguinte eu estava naquela cidade, naquela universidade, e os trabalhos acadêmicos começaram, e a nossa universidade foi premiada por conta da qualidade daquilo que apresentou. A noite do assalto foi seguida pela noite do conhecimento da capital de um outro país. A noite em que fui enganado por uma pessoa muito mal intencionada foi substituída por uma semana, ou mais que uma semana, em que conheci muita gente interessante, gente séria, acadêmicos de valor. Essa é uma das minhas histórias, que me dizem que não necessariamente a minha vida precisa se desenrolar a partir dos momentos de dor e de perda, mas a partir do Senhor, que graciosamente nos concede a renovação da vida, da esperança, da fé e da alegria depois desses tempos de tristeza. Creia nisso. Aproprie-se dessa verdade, desta certeza. O texto bíblico nos apresenta mulheres que experimentaram a maior tristeza da sua vida. Elas conheceram o Messias, o filho de Davi, o Salvador de Israel, o Redentor da humanidade, mas conheceram aqueles que se tornaram seus algozes. Elas conheceram o sangue de Jesus derramado, conheceram o escárnio, a crueldade, a infâmia de homens que desrespeitaram o Senhor, dando-lhe na cabeça com um caniço e dizendo-lhe: se és o Salvador, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, que Elias te socorra.
Não és o rei dos judeus? Por que não decretas o fim de toda essa agonia? Meus irmãos, essas mulheres conheceram a tristeza da crucificação, a desolação do sábado. Aquele sábado não lhes parecia dia de descanso, como tantas vezes foi para elas. Aquele sábado de angústia, de medo, sim, coração turbado. Conheceram 2 noites em que o sono desapareceu. Elas estavam na madrugada do domingo ansiosas para terem algum prêmio de consolação. Assim como mandava a sua tradição, a sua cultura, queriam pelo menos ir ao sepulcro e dizer: ele não era qualquer pessoa, é o corpo do mestre, é o corpo do Senhor, queremos honrá-lo. E meus irmãos, creio firmemente que ainda não sabendo explicar, mas havia no coração dessas 2 Marias uma expectativa: algo há de acontecer. Nós conhecemos Jesus. Nos momentos mais difíceis da trajetória dele, ou porque vimos, ou porque disso ouvimos, coisas extraordinárias aconteceram. Ele estava, num certo dia, dormindo no barco, e muitos daqueles que estavam com ele achavam que o barco iria a pique, mas Jesus acalmou o vento e o mar. Nós sabemos que quando uma mulher o tocou no meio de uma multidão, dele saiu virtude. Coisas extraordinárias costumam acontecer em torno do Senhor Jesus. Acredito, irmãos, que elas esperavam mesmo algo que não sabiam ao certo o que seria que lhes surpreenderia. Pastor Israel Belo de Azevedo, comentando esse texto, diz o seguinte: no início do domingo, ia começar a segunda etapa do luto. O sábado foi de choro. O domingo seria de choro e de homenagem ao morto. As mulheres então chegaram ao sepulcro. Queriam perfumar o corpo de Jesus com os óleos que prepararam desde o sábado. Uma delas tinha guardado um pouco do nardo que usara na semana passada para homenagear Jesus em Betânia, quando precisou romper a tampa do vaso de alabastro que o continha. Deixaram suas casas sozinhas e foram para o jardim do túmulo, que era protegido por uma pedra pesada, tão pesada que nem juntas poderiam remover. Esse domingo tornou-se um dia exclusivo e especial, porque este foi o domingo em que a morte morreu e as 2 Marias puderam ouvir: o Senhor que vocês procuram não está aqui, ressuscitou. E sigam para a Galileia e digam aos seus discípulos que também sigam-no até este lugar, porque lá vocês o verão. Pregador muito conhecido da história dos evangélicos, John Owen, no século XVII, publicou um livro, e eu recomendo que você o leia, cujo título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. E isso é verdade, irmãos. Deus interferiu na história da humanidade e realizou o impossível. Decretou a morte da morte, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Louvado seja o nome dele. Jesus morreu mesmo, irmãos. Isso foi atestado por centenas de discípulos, por opositores. Mas Jesus ressuscitou. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. O que para a história é mais do que suficiente. Você sabia que você acredita em certos fatos históricos cujas testemunhas não passaram de 2 ou 3 pessoas? Por exemplo, você já leu, você já ouviu acerca da morte do presidente Getúlio Vargas. E você, ao ser perguntado como Getúlio Vargas morreu, você terá uma resposta. Pergunto: quantas pessoas estavam naquele cômodo em que Getúlio Vargas morreu? Ao falar da ressurreição de Jesus, não estamos falando de um mito.
Não estamos falando de uma história desajeitada, mas de um fato, irmãos, que, se levado em consideração o método histórico, não deve gerar em nós qualquer dúvida. Centenas de pessoas o viram. Aqueles que tinham grande interesse em guardar o corpo e dizer, vejam o corpo, são loucos esses cristãos que dizem que ele ressuscitou, não tem o corpo de Jesus para apresentar. Havia muita gente com interesse de dizer, há uma alucinação. Eles estão experimentando uma catarse. É claro que esse Jesus não ressuscitou. Pusemos guardas à frente de uma grande rocha que guardaram um corpo. Vamos lá vê-lo. Aqui o corpo. Esses cristãos são loucos. É claro que ele não ressuscitou. Quem tinha interesse em provar que Jesus era mais um embusteiro, mais um falso profeta, mais um falso Messias, mais um pseudo filho de Deus, não encontraram o corpo dele. Meus irmãos, se não houvesse uma só testemunha cristã da ressurreição de Jesus, eu me daria por satisfeito ao saber que as autoridades romanas e judaicas nunca conseguiram apresentar o corpo de Jesus. Não te parece estranho que soldados bem armados em grande número, que um túmulo muito bem selado, não tenham sido suficientes para prender o corpo de Jesus? Mas além disso tudo, muita gente teve a sua vida transformada, e hoje à noite falarei sobre Pedro, porque viram Jesus ressurreto. Me responda, meu irmão, me responda, minha irmã. Quem daria a vida por uma mentira? Quem mudaria toda a sua vida por um conto da carochinha? Quem levaria João, idoso, a permanecer numa ilha rochosa como Patmos, quebrando pedras, cansado, mas cheio de alegria, dizendo, eu estou preso por causa do testemunho de Jesus? O que faria com que pessoas se lançassem ao mundo e fossem martirizados, como Estevão foi martirizado logo no princípio da história da igreja? O que levaria um homem como Saulo, perseguidor da igreja, considerar-se privilegiado por ser perseguido por Cristo Jesus junto à igreja? Ah, meus irmãos, uma mentira não faria isso. Toda mentira tem limite. Você sabe disso. Os policiais sabem muito bem que mentiras podem ser, com algumas técnicas aplicadas pelos profissionais da segurança, desfeitas. Irmãos, como facilmente bons policiais conseguem levar o mentiroso a confessar sua mentira. Não conseguiram fazer com que os discípulos de Jesus confessassem que era uma mentira a ressurreição. Conseguiram que eles confessassem que Jesus é o Senhor e dessem a vida por essa grande verdade. Aquele domingo tornou-se o domingo especial, o domingo da ressurreição, e por isso nós o celebramos, porque naquele domingo algo extraordinário aconteceu. A morte morreu. Nós não estamos reunidos nessa manhã por outro motivo, senão porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas a nossa fé não é vã porque Ele ressuscitou. Deus permitiu que Jesus, o seu Filho amado, fosse crucificado. Mas ele ressuscitou no domingo mais especial de toda a história. Volte o seu olhar para Mateus 28 e veja no verso 5, quando diz que o anjo, dirigindo-se às duas Marias, disse-lhes, não temais. A melhor tradução, irmãos, aqui é alegrem-se, animem-se, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E aqui está o convite à fé. Animem-se, porque sei que vocês estão buscando alguém que morreu, mas era Jesus. Então animem-se. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus irmãos queridos, aquele foi o dia em que a morte morreu, porque a morte não era o destino de Jesus. A morte de Jesus foi temporária, expiatória e substitutiva. Ela é uma morte expiatória,
porque se propõe a oferecer salvação, redenção para pecadores como eu e você. Vejam o que nos diz Romanos no capítulo 5, no verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Jesus tem um grande alvo: conceder à humanidade a oportunidade de vencer a morte e todas as suas tristes consequências. A morte de Jesus não é sem propósito. Jesus se ofereceu voluntariamente por sacrifício, porque amou pecadores como eu e você. A morte de Jesus foi substitutiva, portanto. Eu pequei contra o Deus Santo. E contra Deus, todo pecado é altamente ofensivo. Talvez não para você. Você se contenta em dizer: eu preciso perdoar o meu amigo, porque quem não erra? Quem não peca? Eu não vou levar isso em conta, porque quem pode atirar a primeira pedra? Mas ao falar do Deus Santo, aquele em quem nunca houve e jamais haverá pecado, em quem não há trevas nenhumas, nós estamos falando então de uma ofensa grave. O seu pecado ofende o Deus Santo. O que Jesus fez foi colocar-se em nosso lugar, porque não poderíamos pagar ao Deus Santo por nossos pecados, visto que nossas mãos estão sujas. Os descrentes são condenáveis. É para o Senhor insuportável a comunhão com as trevas em que o homem sem Deus está imerso. Portanto, Jesus, sendo Deus, santo como é, se fez carne e por amor se colocou em nosso lugar. Este foi o alvo da sua morte. A morte de Jesus levou a identificar-se com nossas dores, e a maior delas é a dor do pecado. E diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Vejam o que nos diz Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15. Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que ele fez? Fez para nos tornar herdeiros da vitória sobre a morte. Aquele que crê em Cristo é herdeiro da sua vitória. Aquele que se torna filho dele é herdeiro de tudo o que ele conquistou. Como os filhos neste mundo são herdeiros daquilo que seus pais têm conquistado. Portanto, a morte de Jesus não poderia ser definitiva. Cumpriu um propósito. O Senhor Jesus Cristo providenciou para nós um meio de redenção, um meio de pagamento diante do Pai. Ele nos substituiu. Portanto, essa morte deveria ser, como foi, temporária, até que fosse vencida a morte física e espiritual. Jesus precisava permanecer na condição de morto. A primeira morte, a física, mata o corpo. A segunda morte, a espiritual, mata o espírito, posto que está afastado de Deus. Olhem para o que nos diz 1 Coríntios, no capítulo 15. Alguns versículos quero destacar, a começar pelo verso 16. 1 Coríntios 15, verso 26. A constatação da palavra de Deus é: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ainda há um inimigo a ser destruído, que é a morte. Verso 55 do mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vejam agora o que nos diz o verso 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A morte teve um tempo definido, um prazo de validade. A morte de Jesus foi encerrada no terceiro dia. Nós somos, portanto, mais que vencedores em Cristo Jesus. É escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 10, diz a Timóteo, 2 Timóteo 1, 10, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele destruiu a morte, nos deu poder para vencer a morte no Espírito dele, nos deu como herança a certeza da ressurreição dentre os mortos, e ele não só fez isso, como ele nos deu nova vida e imortalidade, vida eterna pelo Evangelho. Meus irmãos queridos, Jesus morreu não porque era fraco, não porque foi vitimado, não porque foi apanhado de surpresa pelas forças romanas, as quais ele driblou tantas vezes. Jesus morreu para cumprir o plano eterno de amor de um Deus amoroso, que vendo a sua criação perdida no pecado e condenada à morte eterna, se compadeceu. E vendo que não havia um só justo que pudesse salvar a humanidade, ele mesmo, vindo a esse mundo, providenciou salvação. Jesus morreu para cumprir o plano do amor de Deus e oferecer-se em salvação. Ah, como é maravilhoso lembrar de Apocalipse 21, verso 4, dizendo que esse mesmo Senhor Jesus nos enxugará dos olhos toda lágrima, porque a morte já não mais existirá. Ah, que bênção dizer que já não haverá luto, o luto que tanto nos machuca. Como pastor, eu sou um frequentador de salas de luto e de cemitérios. E há dias, irmãos, em que isso me machuca. Já houve dias em que eu precisei por 3 vezes ir ao cemitério. Um domingo com 3 mortos. Você faz ideia do que é isso? Ao final daquele domingo eu estava morto de tristeza, morto de cansaço. A palavra de Deus diz: calma. Chegará um tempo em que não haverá mais morte. Por isso não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas desse mundo em trevas, deste mundo caído, deste mundo perdido, já terão sido substituídas pelas coisas eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na pessoa e na obra de Jesus, se você ainda não é um crente em Jesus, e você saberá o que é finalmente tornar-se vencedor sobre o terror da morte, deitar e dormir, sem temer a vinda da morte, pois Jesus matou a morte no dia da sua ressurreição. Aquele domingo da ressurreição não deve ser esquecido, precisa ser celebrado. Precisa ser celebrado o dia em que a morte morreu. Diz-nos João 5,24 que quem ouve a palavra de Cristo, e vocês têm ouvido, vocês que estão aqui nesse auditório lotado da Igreja Batista do Barro Preto, vocês que nos acompanham agora por meio da transmissão que fazemos em tempo real deste culto, vocês têm ouvido, diz a palavra de Deus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai que enviou o Filho Jesus, tem a vida eterna. Isso é segurança, irmãos, isso é certeza dos salvos. Não falamos, irmãos, da necessidade, após a crença em Jesus, de cumprirmos um longo ritual, praticarmos boas obras que devem existir, mas não como causa da salvação, e sim como consequência. Não está falando de serviços religiosos, não está se falando de postura moral. A palavra de Deus está falando de uma conquista do Senhor, que é concedida ao homem que nele crê. A palavra de Deus está dizendo: tem a vida eterna. No momento em que o homem crê em Jesus, parece simples,
mas isso é profundo, é a justiça de Deus. Não há nada que você possa fazer para salvar-se. A você é dada a oportunidade de responder ao chamado da salvação. Tudo vem do Senhor. De você vem apenas a confissão. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e não perde. Quem creu em Jesus de verdade não perde. Não há como perder aquilo que você não está guardando. Quem nos guarda pelo seu poder é o Senhor. A nossa salvação está nas mãos do Senhor. A salvação, diz Jonas, pertence ao Senhor. Portanto, quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No tempo pretérito já passou, quando creu em Jesus, porque em Jesus foi justificado, e em Jesus houve a segurança do destino eterno celestial. Já passou da morte que morreu na morte de Jesus para a vida eterna que Cristo outorga a quem nele crê. Volte para Mateus capítulo 28 e no verso 9, a palavra do Senhor nos diz que depois de terem ouvido a ordem para irem a Galiléia, dizendo: Jesus ressuscitou, saindo temerosas, mas com grande alegria, eis que o próprio Jesus vem ao encontro das mulheres e diz: salve. Elas então abraçam os pés de Jesus como servas do Senhor e o adoraram. Elas já sabiam, mas agora sabiam com uma certeza que ainda não havia sido provada. Sabiam que era o Salvador e o adoraram. Jesus então confirmou que o seu mensageiro angelical já havia dito: fiquem tranquilas, filhas, fiquem em paz, não temais. Vão avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, como eu já havia prometido, e lá me verão. Você lembra da minha experiência do assalto? Aquela ida a Lima abriu-me grandes portas no mundo acadêmico. E aquele trabalho foi recomendado para que eu me matriculasse num programa de mestrado. Optei por não fazer isso, porque à época eu estava comprometido com uma igreja que via pastorear, e por isso eu não poderia deixar a cidade para ir morar em São Paulo. O que eu quero lembrar a você é que, para a glória de Deus, a sexta-feira da crucificação não é o fim, virá o domingo da ressurreição. Ele veio, Jesus ressuscitou, a morte de Jesus foi interrompida pela ressurreição. A força, o império da morte chegaram ao fim. O dia da ressurreição de Jesus é o dia em que a morte morreu. O que isso traz-nos como implicação, irmãos? Depois desta celebração, como daqui sairemos? Nós daqui sairemos com grande reverência, dizendo: ó, quão grande é o Senhor. Com grande reverência, dizendo: o Senhor tem tudo em suas mãos. Eu não temerei o assalto, eu não temerei o luto, eu não temerei o que me pode fazer o homem, porque Deus é comigo. Sairemos daqui cheios de reverência, dizendo: ó Deus, eu nada sei, tudo o Senhor sabe. Eu nada posso, tudo tu podes. Ó Deus, tudo está em tuas mãos. Se o Senhor conduziu esses eventos que se seguiram à morte do Salvador, do teu próprio Filho, porque o Senhor não pode conduzir a minha vida? É claro que pode. Sairemos daqui, irmãos, dizendo uns para os outros: nos alegremos, nos animemos. Não tem mais, Jesus ressuscitou, você não está sozinho, Ele está vivo e Ele vai contigo na caminhada por vezes árida desta vida. Sairemos daqui também proclamando a quem vive como se Cristo ainda estivesse morto, a quem vive como se Jesus não tivesse ressuscitado. Sairemos daqui proclamando: creiam em Jesus, Ele ressuscitou. Creiam em Jesus, o túmulo dele está vazio. Creiam em Jesus, muitas testemunhas, mais de 500, o viram ressurreto. Creiam em Jesus, que transformou boa parte da humanidade ao longo da história. Creia em Jesus, que transformou o meu viver. Creia em Jesus, que vivo está. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre olhar para esse dia e dizer: não é verdade que a morte
é o nosso último inimigo, porque ela foi vencida. E no dia em que Jesus ressuscitou, a morte morreu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive.